Seja muito bem-vindo a este canal. É uma alegria imensa tê-lo aqui conosco. Agradecemos sinceramente pela sua presença, pois é você que torna este espaço especial e vibrante. Estaremos explorando ideias cativantes e compartilhando histórias que tocam o coração e a mente. Mais uma vez, obrigado por se juntar a nós. No dia de hoje vamos falar de uma parábola incrível. O Jardineiro da Serenidade. Em um mundo onde as histórias de superação brilham como estrelas no firmamento, há uma narrativa silenciosa que transcende as adversidades de maneira sublime. Uma história que ecoa através do tempo, sussurrando segredos de coragem, resiliência e sabedoria. Prepare-se para mergulhar em uma jornada emocionalmente arrebatadora, enquanto desvendamos o manto de mistério que envolve o Jardineiro da Serenidade. Nesta narrativa extraordinária, seremos transportados para um vilarejo antigo, onde a vida simples de um homem, um jardineiro de nome Hélio, esconde uma riqueza de ensinamentos profundos. Entre flores exuberantes e paisagens verdes, Hélio trilhou um caminho que ecoa os princípios fundamentais do estoicismo, uma filosofia que, mesmo nos momentos mais sombrios, revela a luz interior que todos nós possuímos. Ao explorarmos a história envolvente do Jardineiro da Serenidade, encontraremos lições que transcendem a filosofia e se enraizam na essência humana. Esta é uma jornada de autodescoberta, uma exploração das profundezas do coração humano e da capacidade inata de enfrentar as tempestades da vida com uma graça e força dignas de admiração. Prepare-se para testemunhar uma jornada que irá desafiar sua perspectiva, acender sua curiosidade e tocar sua alma. O Jardineiro da Serenidade não é apenas uma história. É um convite para desvendar os segredos de uma vida vivida com propósito, um despertar para a beleza que reside em nossa própria jornada interior. Capítulo 1. As sementes da vida tranquila. Em um canto tranquilo do vilarejo, sob o brilho do sol dourado, morava Hélio, um homem cujo nome ecoava pela simplicidade e pela sabedoria que irradiava. Seus dias eram gastos entre as flores e as folhas, cada gesto carregado de uma reverência quase sagrada pela natureza. Seu jardim, um santuário de cores vibrantes e fragrâncias doces, era uma extensão visível de sua alma. Hélio entendia, como o estoico Epiteto, que o poder de controlar o que está dentro de nós é mais valioso do que o controle sobre as coisas externas. Ele via cada flor como uma metáfora, uma lembrança constante de que, assim como as sementes, nossas ações e pensamentos também determinam o que florescerá em nossa vida. As flores eram os resultados visíveis do cuidado paciente e amoroso que ele investia. As pessoas do vilarejo o admiravam, não apenas por suas habilidades como jardineiro, mas também pela aura de serenidade que o rodeava. Hélio caminhava pelas ruas com uma quietude que inspirava respeito, um homem que tinha abraçado os ensinamentos estoicos em sua essência. Sua presença era uma lição viva para todos, uma lembrança constante de que a verdadeira riqueza reside não nas posses materiais, mas na virtude que nutrimos. Hélio muitas vezes compartilhava palavras de sabedoria que ecoavam as ideias dos estoicos. Ele gostava de citar Sêneca, que afirmou: "Não é o homem que tem pouco, mas aquele que anseia por mais, que é pobre." Hélio vivia simplesmente com gratidão pela vida que levava, consciente de que a verdadeira abundância brota de um coração cheio de contentamento. Neste capítulo, começamos a compreender a profundidade da jornada de Hélio. Ele é muito mais do que um jardineiro. Ele é um guardião da serenidade interior, um exemplo de como a conexão com a natureza e a compreensão das verdades estoicas podem moldar uma vida de significado. As sementes da vida tranquila foram plantadas, aguardando a chegada das tempestades que testariam sua resiliência e o conduziriam para uma jornada mais profunda. Capítulo 2. A tempestade devastadora. Em um dia que começou como qualquer outro, as nuvens se acumularam no horizonte, e o céu azul cedeu lugar a um cinza escuro e ameaçador. Uma tempestade feroz se formou, trazendo consigo ventos impiedosos e chuvas torrenciais. As gotas caíam como lágrimas do céu, obscurecendo a visão e carregando um ar de desassossego. As primeiras gotas caíram sobre as flores e plantas que Hélio havia cultivado com tanto carinho. Ele assistia com uma sensação de impotência, uma sensação de que tudo o que ele havia construído estava sendo lavado pela chuva implacável. Seu jardim, uma extensão de sua própria alma,
estava sendo dilacerado diante de seus olhos. Nesse momento de desespero, Hélio poderia ter se rendido à tristeza e ao desânimo. Poderia ter questionado o sentido de suas ações e o propósito de cultivar algo que parecia tão vulnerável às forças da natureza. Mas como um verdadeiro discípulo dos ensinamentos estoicos, ele sabia que as tempestades fazem parte do ciclo da vida, assim como as adversidades fazem parte do caminho humano. A devastação que a tempestade trouxe espelhou o próprio dilema humano, onde momentos de adversidade podem nos fazer questionar tudo o que construímos. Hélio enfrentou um teste de resiliência emocional, um desafio que refletia o cerne da filosofia estoica. Ele permitiu-se sentir a tristeza, mas também escolheu não afundar nela. Em vez disso, ele encontrou a força para enfrentar o caos e a incerteza. Neste capítulo, testemunhamos a prova definitiva do estoicismo de Hélio. Ele passou pela tormenta não apenas como um mero espectador, mas como alguém que entendia que, assim como as flores desabrocham após a tempestade, a resiliência humana também encontra espaço para florescer. O jardineiro da serenidade, embora afetado, não foi derrotado pela tempestade. Ele olhou além da destruição visível, enxergando o convite para uma jornada interior que o levaria a descobertas profundas. Capítulo 3. Aceitando a mudança. Após a tempestade, o vilarejo acordou para um cenário transformado. O que antes era um jardim exuberante e colorido havia sido substituído por um terreno lamacento e desolado. Hélio estava diante de uma paisagem que refletia as marcas da adversidade, mas também oferecia uma oportunidade de aplicar os princípios estoicos que ele havia cultivado em sua jornada. No entanto, diferente da agitação e do desespero que poderiam ter dominado seu coração, Hélio escolheu abraçar a mudança com uma serenidade que desafiava as circunstâncias externas. Como Sêneca escreveu, aquele que aprende a viver sozinho e contente tem superado a necessidade de uma multidão. Hélio entendeu que, assim como as flores que florescem e murcham com as estações, a vida é um ciclo de mudanças constantes. Ele olhou para a paisagem lamacenta e viu as sementes ocultas sob a superfície. As mesmas sementes que ele havia plantado com esperança e cuidado. Essas sementes eram um símbolo tangível da resiliência interna que ele cultivou e que agora o impulsionava a seguir em frente. Ele não lamentou o que foi perdido. Em vez disso, ele abraçou a realidade com uma aceitação estoica. Como Marco Aurélio afirmou, a única coisa que você realmente tem é a capacidade de ação no momento presente. Hélio compreendeu que o poder estava dentro dele, nas escolhas que fazia diante das circunstâncias imprevisíveis. A cena do vilarejo transformado não era apenas uma representação física das mudanças. Era um reflexo do próprio processo de transformação interior de Hélio. Ele havia trilhado o caminho da aceitação, entendendo que a mudança é uma constante e que, como Epiteto observou, é impossível que os homens estejam sempre iguais em relação às coisas que os cercam. Capítulo 4. Cultivando a força interior. Com a paisagem agora transformada em um terreno árido e lamacento, Hélio enfrentava um novo tipo de desafio. O que antes era uma visão de beleza e serenidade, havia se tornado um cenário desolado. No entanto, como um verdadeiro mestre da resiliência interior, Hélio enxergou além da superfície e viu as possibilidades que estavam ocultas sob o caos aparente. Com o espírito estoico como seu guia, Hélio entendeu que, assim como um jardim exige cuidado e atenção constantes, nossa mente e alma também devem ser cultivadas. Ele se tornou um jardineiro de sua própria interioridade, plantando sementes de autodisciplina e paciência, como um sábio que escolhe cuidadosamente suas sementes e rega suas plantas com carinho. Como Epiteto expressou, não é o que acontece com você, mas como você reage ao que acontece com você que importa. Hélio escolheu reagir de maneira estoica, enfrentando os desafios com uma calma que surpreendia a todos ao seu redor. Ele sabia que, assim como as plantas precisam de tempo para crescer, também precisamos dar tempo às nossas emoções para se curarem. Hélio começou a praticar a introspecção, olhando para dentro de si mesmo para compreender suas reações e emoções. Ele percebeu que a força interior que ele buscava não estava fora de seu alcance, mas residia nas escolhas diárias que ele fazia. Ele se tornou um exemplo vivo de como a virtude estoica pode ser cultivada em um terreno aparentemente hostil.
Assim como um jardineiro cuidadoso evita ervas daninhas que podem sufocar suas plantas, Hélio aprendeu a evitar pensamentos e emoções prejudiciais. Ele reconheceu que, como Sêneca apontou, não é o homem que tem pouco, mas aquele que anseia por mais, que é pobre. Hélio encontrou uma riqueza interior que não poderia ser afetada pelas circunstâncias externas. Neste capítulo, a jornada de Hélio nos mostra que o cultivo interior exige paciência e dedicação contínuas. Ele não apenas reconstruía seu jardim externo, mas também nutria sua própria alma, planta por planta, pensamento por pensamento. A história do jardineiro da serenidade se torna um lembrete tangível de que a verdadeira transformação começa de dentro para fora, e que a fortaleza interior é um tesouro que pode nos guiar através das tempestades mais desafiadoras da vida. Capítulo 5. Florescendo na adversidade. À medida que o tempo avançava e as estações começavam a mudar novamente, uma transformação notável ocorreu na paisagem que uma vez foi devastada. O terreno árido e lamacento havia sido substituído por uma exibição de cores vibrantes e florescimento exuberante. O jardim de Hélio estava florescendo novamente, como um testemunho vivo da resiliência e da força interior que ele havia nutrido. O jardim renovado não era apenas um triunfo da natureza, mas também um triunfo da alma. Hélio havia cultivado a paciência estoica e a capacidade de enfrentar as adversidades com calma e determinação. Ele sabia que, como Marco Aurélio escreveu, tudo o que te acontece é destino. Cabe a você aceitá-lo com equanimidade. Hélio não era mais apenas um jardineiro. Ele se tornara um emblema vivo do estoicismo, uma encarnação das virtudes que os filósofos estoicos tanto valorizavam. Ele compartilhou sua história com os habitantes do vilarejo, inspirando-os a enfrentar suas próprias tempestades internas com a mesma resiliência e sabedoria. Como o estoico Sêneca expressou, o sábio sofre apenas uma dor, a da ignorância. Só conhece uma desgraça, que é a da maldade. Hélio havia transcendido as dores da ignorância e da maldade, escolhendo abraçar as lições que a vida lhe ofereceu. Ele se tornou uma inspiração não apenas para o vilarejo, mas para todos nós que buscamos viver uma vida autêntica e significativa. A história do jardineiro da serenidade é uma jornada de autodescoberta, uma exploração profunda da capacidade humana de florescer mesmo nas condições mais adversas. O jardim de Hélio não era apenas um símbolo de renovação, mas um reflexo tangível da força interior que todos nós possuímos. Através da aceitação, do cultivo interior e da resiliência, ele demonstrou que a verdadeira transformação começa quando enfrentamos as tempestades com a serenidade estoica que ele personificava. Neste capítulo final, celebramos não apenas o renascimento do jardim de Hélio, mas também o renascimento de sua própria alma. Sua história permanecerá como um farol que nos guia através das incertezas e nos convida a florescer, mesmo quando as circunstâncias parecem impossíveis. O jardineiro da serenidade nos deixa um legado valioso, o conhecimento de que a força interior é a verdadeira chave para superar as adversidades e encontrar significado nas estações da vida. E assim a jornada do jardineiro da serenidade chega a um ponto culminante, mas não a um fim definitivo. Como as ondas que continuam a beijar a costa, a sabedoria de Hélio permanece como um farol guia para todos nós. Sua história não é apenas um conto isolado, mas uma parábola atemporal que ecoa através dos ventos do tempo, levando consigo a mensagem de resiliência e serenidade interior. Nossas vidas são como jardins em constante evolução, enfrentando as estações da mudança com bravura. O estoicismo nos sussurra através das palavras de Sêneca: não existe vento favorável para aquele que não sabe para onde está indo. Assim como Hélio, somos desafiados por tempestades que podem destruir nossos planos, mas o verdadeiro poder reside na maneira como enfrentamos esses desafios. Marco Aurélio nos lembra que o que não faz a flor, faz o jardineiro. Hélio, o jardineiro da serenidade, nos ensina que a verdadeira transformação não ocorre apenas nas flores que florescem, mas na alma que as cultiva. Ele nos convida a explorar as profundezas do estoicismo, uma filosofia que não apenas abraça a aceitação da mudança, mas também nutre a força interior que nos ajuda a florescer mesmo nas circunstâncias mais adversas. Enquanto fechamos o livro da história do jardineiro da serenidade, devemos lembrar que somos os autores de nossas próprias narrativas internas.
Assim como Epiteto nos lembra, é impossível para alguém aprender o que ele acredita que já sabe. Abracemos a lição de Hélio com corações abertos e mentes sedentas por crescimento. Que possamos enfrentar nossas tempestades com a serenidade estoica que encontramos na simplicidade e profundidade de um jardim bem cultivado. Esperamos que tenha desfrutado do conteúdo que compartilhamos neste vídeo. Se você encontrou inspiração, aprendizado ou simplesmente gostou do que viu, ficaríamos extremamente gratos se você pudesse deixar seu like, compartilhar com amigos e familiares e também deixar um comentário compartilhando suas impressões. Sua interação é o que nos motiva a continuar criando e compartilhando mais conteúdo significativo. Até a próxima e obrigado por fazer parte desta jornada.